Olá, Nunuano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em casa, né, se cuidando, cuidando da sua família e também fazendo todas as atividades, né? Porque isso é muito importante nesse momento. Bom, gente, eu vou falar um pouco com vocês sobre o conteúdo que a gente vai entrar agora, né? Vocês já fizeram a leitura. A gente vai estar entrando no continente europeu agora, a gente vai entender um pouco sobre esse continente que tem grande importância, né, no mundo inteiro, né, sendo considerado o velho mundo, e a gente vai destacar alguns pontos deles, principalmente na questão física e geográfica. O capítulo que a gente vai começar, ele é um capítulo bem extenso, e aí eu dividi ele, e a gente vai começar falando simplesmente da parte física. Então, hoje a gente vai falar só dessa questão física, ok? Bom, pessoal, então a gente vai entender um pouco sobre a Europa, aspectos físicos e geográficos. Então, a gente vai entender um pouco dessa fisionomia, do clima, do relevo, dessa parte hidrográfica da Europa. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de satélite do continente europeu, né? Só de olhar a gente já percebe que é um continente bem marcado pela presença de água, o que vai facilitar muito a economia, né, desde os primórdios até os dias atuais. E aí eu vou apresentar alguns dados para você para facilitar esse entendimento em relação a isso. Então vamos lá. Então a gente, primeiro dado, são 10 milhões de quilômetros quadrados, é uma área que não é considerada muito grande, né, é um continente pequeno. Lembrando que depois a gente vai estar falando sobre a questão dele estar colado na Ásia, né? A gente vai falar um pouco sobre isso logo na frente. Mas vamos conhecer um pouco do continente europeu. Então, o continente europeu ele é 7% das terras emersas do planeta, ou seja, não é uma quantidade muito grande. Então, por isso que ele é considerado um continente pequeno. Eu tenho no continente europeu alguns mares, né? Então eu vou trazer para vocês aqui 5 mares que são de extrema importância para o continente europeu, que é o Mar Cáspio, né? Tem mares abertos e mares fechados, tem o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo aqui, o Mar do Norte e o Mar Báltico. Sendo que esse Mar Cáspio ele tem uma importância muito grande, que ele vai ser um dos divisores que vão marcar a divisão entre a Europa e a Ásia, né? Eu já disse isso para vocês, a gente tem os Montes Urais, que é o divisor natural que divide a Europa da Ásia. Então, aqui eu tenho essa divisão a partir de um fenômeno natural, né? Um fenômeno geográfico. Bom, na Europa também eu tenho algumas penínsulas, né? Então, para quem não lembra, vamos recapitular aí o que é a península. Península é um braço de terra que se avança sobre o mar, né, e que 3 lados é cheio de água e um apenas é colado no continente. Então, eu tenho várias penínsulas no continente europeu. Tem a Península Escandinava, Península Ibérica, Península Itálica, né, que é uma península que é do país que se chama Itália, que todo mundo conhece, que tem esse formato dessa botinha aqui, e a Península Balcânica. Então, são várias penínsulas que também fazem parte desse recorte do continente europeu. Bom, pessoal, eu trago aqui agora, né, uma imagem do supercontinente, chamado por alguns autores, por alguns geógrafos de Eurásia. No livro de vocês, eles trazem esse termo, né, para que vocês conheçam, que é essa grande massa continental, né, de grande importância mundial, né, onde o continente europeu está localizado. Então, esse lado de cá, né, eu tenho o meu continente europeu, certo? Se a gente pensar, ela é até considerada uma península, né? Eu tenho água de cá e água de cá. Eu posso chamá-la de península europeia, vamos dizer assim. Mas por que muitos autores eles discordam, né? Que não dá para chamar ela de supercontinente, que tem que dividir Europa e Ásia. Temos questões políticas, temos questões econômicas, temos questões sociais, ideológicas, totalmente diferentes. Então, a Europa ela tem todo um molde diferente
da Ásia. Então, é interessante que vocês entendam esse termo, é interessante. Porém, vocês precisam entender que os continentes são continentes separados, ok? Mesmo que geograficamente falando, eles não estejam separados. Bom, gente, eu trago nesta imagem um mapa, né, um mapa da Europa físico, que mostra principalmente a questão da altitude do continente europeu. E essa imagem ela é muito parecida com a que tem no livro de vocês, na página 36, depois vocês dão uma olhada, né? E aqui fica muito claro quais são os tipos de relevo que eu tenho no continente europeu, né? Lembra dos Montes Urais que eu disse para vocês lá na primeira imagem? Então, aqui tá os Montes Urais, né? Então, ele é o divisor, né, que divide a Ásia da Europa. Então, ele é um divisor natural. E logo aqui abaixo eu tenho o Mar Cáspio, ok? Se vocês observarem, vocês vão perceber que a maior parte do relevo do continente europeu, ele é planície. Né? Então, eu tenho planícies, eu tenho planaltos, eu tenho vários Alpes, ou seja, eu tenho vários locais altos, né? Que se você olhar aqui na legenda, você vai observar que quanto mais escuro, né, mais o lugar é alto em relação à altitude. Né? Então, eu tenho vários locais diferentes, né, no continente europeu. Bom, pessoal, eu trago agora essa imagem dos fiordes na Noruega. Esses fiordes eles ficam no norte da Europa, tá? E é um local muito procurado para o turismo, né? O que gera uma economia muito grande para esse país do norte da Europa. Os fiordes, como são chamados, esse tipo de local, são geleiras que encostaram-se ao litoral e o atrito abriu passagem para a entrada da água no mar, após seu derretimento. Dessa forma, surgiram canais formados pela água do mar e cercado por montanhas. Então, esse local aí é um típico lugar de turismo da Europa. Logo em seguida, a gente tem os Pirineus. Os Pirineus, se vocês olharem lá no mapa de vocês, ele fica lá na parte sul da Europa, lá embaixo. Tá? Ele está ali próximo à Península Ibérica. São cadeias de montanhas muito procuradas também para o turismo. Né? É um local de muito acesso dessas pessoas que buscam esportes alternativos e etc. Bom, continuando, a gente vai falar um pouco sobre os rios, né, a hidrografia. Como eu falei para vocês, a hidrografia do continente europeu ela é muito relevante no sentido que a maioria do seu relevo é um relevo plano, o que facilita. Então, temos vários rios, né, que vão usar esses rios de transporte para transporte de alimentos, transporte de cargas e etc. Né, eu trago aí para vocês o primeiro, que é o Rio Reno. Né? O Rio Reno, ele nasce nos Alpes suíços e percorre mais de 1.300 quilômetros pelo território da Suíça, França, Alemanha e Holanda, desaguando lá no Mar do Norte, aquele mar que eu mostrei para vocês. Né? Um segundo rio que é muito importante é o Rio Volga. Esse rio é um rio russo, né? Ele é um rio da Rússia e tem uma importância muito grande. Ele é o rio mais extenso da Europa, é o Rio Volga. Ele percorre quase 3.000 quilômetros nas extensas planícies da Rússia. Né? Ele nasce numa parte bem alta, né, da Rússia e segue até, ele deságua no Mar Cáspio, um mar também que eu mostrei para vocês hoje. Tá? Então, eles têm uma importância econômica, esses rios, gigantesca para o continente europeu. Por último, a gente tem o Rio Danúbio. Olha aí o Rio Danúbio. Bom, o Rio Danúbio ele nasce na parte oeste da Alemanha, da junção de dois pequenos rios que vêm de morros da Floresta Negra. Em seguida, ele cruza muitos países da Europa, até desaguar no Mar Negro, no litoral da Romênia. Tá? Então, a gente tem uma imagem desses rios que, para nós que temos rios pequenos, né, parecem quase mares, né? Mas são rios do continente europeu. Ok?
Bom, a gente vai falar agora sobre a questão da vegetação do continente europeu. A vegetação ela está totalmente relacionada à questão do clima, totalmente. Por sinal, essa atividade que eu mandei para vocês, aí vocês vão ver que eu coloquei um mapa da vegetação e um mapa do clima, e de certa forma eles se parecem, porque o clima ele vai determinar o tipo de vegetação do lugar, tá? Então, se vocês observarem aí, eu tenho, né, a tundra mais ao norte, eu tenho aqui a floresta boreal, a taiga, tá? Mais ao centro eu tenho a floresta temperada, próximo ao mar Mediterrâneo eu tenho a floresta mediterrânea e aqui no lugar mais seco eu tenho os estepes, tá? Como eu disse, né, eu trago aqui também um mapa do clima, mostrando quais são os climas, né, dessas regiões. Eu tenho o clima semiárido, né, aqui. Eu tenho um clima temperado. Essa palavra temperado ela é muito importante, né, porque até as vegetações acabam recebendo esse nome. Eu tenho um clima mediterrâneo, um clima frio e um clima polar, tá? Então, esses aqui são os climas. Esses climas vão definir essas vegetações, tá? Bom, pessoal, eu trago a taiga, né, a primeira vegetação do continente europeu, que eu trago para vocês, que é típica de um clima frio, né? A taiga, ela resiste bem ao clima frio porque as folhas das árvores são finas, né? E cobertas por uma cera que retém calor para resistir ao longo inverno. Então, essa formação, ela é uma formação que ela se parece com os pinheiros, né? É uma vegetação típica do norte do continente europeu. Aqui a gente traz a tundra, né, que é uma vegetação que a gente quase não conhece, que é uma vegetação do extremo norte europeu, né? Normalmente nessa vegetação brotam somente plantas pequenas, a gente só tem plantas pequenas, como algumas ervas, alguns arbustos, que são rasteiras, pois o tempo de exposição ao sol é curto e suas raízes são pouco profundas por causa do gelo. Então, aí eu tenho uma vegetação típica, né, do clima polar. Logo em seguida, eu tenho a vegetação mediterrânea. Bom, ela recebe esse nome, a vegetação mediterrânea, porque ela está próxima ao mar Mediterrâneo. Então, em razão disso, né, ela recebe este nome. Essa vegetação ela está no sul da Europa. E o clima predominante é o clima mediterrâneo também, tá? Que tem o mesmo nome do mar que banha a região. Floresta temperada. Para mim, é a mais bonita de todas que tem. Né? É uma floresta típica da parte central do continente europeu. Né? É uma vegetação bem extensa, porque ela fica ali na parte da planície. Tá? A maior parte do território europeu situa-se nessa região de clima temperado, cuja característica principal é marcada pela diferença entre as 4 estações do ano. E também, se vocês observarem lá no mapa da página 44, vocês vão observar que tem uma influência muito grande das correntes marítimas, tanto de correntes frias quanto de correntes quentes, que vai influenciar nesse tipo de vegetação. Temos também os estepes, que é uma vegetação que a gente conhece, né, que a gente tem uma bem parecida aqui no Brasil, os pampas, que fica no sul do Brasil. As estepes, elas é uma vegetação que é totalmente rasteira, né? É uma vegetação típica do clima semiárido do continente europeu. Ela é associada a terrenos mais planos, ou seja, ela é uma vegetação típica de um lugar que tem como planície o seu relevo. E normalmente, tanto no Brasil quanto na Europa, ela é usada, né? A sua parte econômica é usada no sentido de criação de gado, atividades agrícolas, né? No caso da Europa, mais para atividades agrícolas. Eles plantam muito trigo, muito centeio, né? Uma parte da Rússia, por exemplo, tem muito essa vegetação e eles utilizam para vários tipos de atividades agrícolas. Por último, eu trago a vegetação de altitude, ou seja, a vegetação que fica no alto, né? É uma vegetação típica de lugares que tem montanhas, né? Que tem essas cordilheiras de montanhas.
Apesar das temperaturas muito baixas e em virtude da forte declividade, porque é um lugar, né, que tem um declive muito grande, os solos rasos presentes nas altas altitudes contribuem para que predomine a vegetação rasteira. Não é uma vegetação muito grande. Quando eu digo não muito grande, eu estou falando em porte, né? Elas são grandes, mas não são árvores gigantescas, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas em relação a esse conteúdo, né? A gente está se adaptando a essa nova modalidade de estudo. Espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham entendido um pouco sobre o continente europeu, aspectos físicos, tá? É isso aí. Logo, logo a gente se vê de novo, tá bom? Façam as atividades e qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar. Beijo, beijo.